Voltamos a apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com uma amiga querida, uma amiga especial, falando de um tema que toca o coração e toca a alma. A nossa amiga Lígia Barbieri, escritora, que está falando deste seu livro lançamento, preste atenção, Após a Chuva. O que será que significa após a chuva? O que significa após a chuva, Lígia? Após a chuva é, na verdade, uma simbologia, né? Porque a personagem principal, quando começa a história, é um dia de muita chuva. E é justamente nesse dia que ela descobre uma série de coisas, como se a vida dela desmoronasse, né? Então, a partir desse dia, ela vai precisar se reconstruir por inteiro e passar por uma série de fases, né, que seriam com o objetivo de mostrar também para os nossos leitores, né, esse processo de reconstrução que é possível a todos nós, né? Então, ela inclusive é uma psicóloga e eu achei que era importante colocá-la como psicóloga, não é uma coisa da minha cabeça, esse livro foi baseado em muitas pesquisas e entrevistas também. Então, existem mulheres, inclusive, que são psicólogas, e muito comum, né, que passam pelo mesmo problema que elas estão vivenciando. Então, ao longo do livro, vão passando pelo consultório várias mulheres nessa situação, com enfoques diferentes, algumas mais novas, outras mais jovens, algumas casadas, outras ainda noivas, e que vão fazendo com que ela reflita sobre a própria situação, o próprio casamento, a própria necessidade dela descobrir o amor por ela mesma, né? Exatamente, E isso que é importante, né? Porque geralmente as pessoas não têm o auto-amor, né? Ela confunde aquilo com egoísmo, acha que é egoísmo, e egoísmo é uma outra coisa, bem diferente do auto-amor, né? Que é se respeitar e outras coisas. Então, ela fica perdida entre uma coisa e outra, né? E a gente só dá aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Eu acho que o auto-amor, né, ele tem muito a ver com você respeitar o seu próprio tempo, né? Porque a gente, nessa sociedade tão competitiva, a gente pensa assim que só pode se amar se você for perfeito, né? Se você atender as pessoas de uma maneira geral, né? Penso assim, se você atender a todas as expectativas de todos. Então, nessa angústia, a pessoa vive trocando de máscara, né? Ela não se olha. E quando o auto-amor, até você perceber, neste momento, eu estou passando por uma fase difícil. Nesse momento, eu estou sofrendo e eu vou me melhorar, eu vou me tratar. É você se enxergar e se tratar amorosamente como você trataria um filho, que assim, é algo que toda mulher trata sempre com muito amor, se dedica muito, né? Então, você se tratar como você trata a sua melhor amiga, você se tratar como você trata o seu filho. Não vou nem dizer o marido, o companheiro, porque ali já pode ser o extremo, né? Muda de posto. É verdade. Mas eu acho que passa pela compreensão do próprio processo de crescimento, que eu acho que é algo que nos dificulta muito. A gente parece que veio aqui só para acertar, né? E isso é uma ilusão também. Mas para acertar você precisa errar para entender, aprender, né? Através da experiência, para poder acertar. Extrair a lição que está daquele processo. Então, eu acho que tanto a mulher que ama demais quanto o sedutor, não é uma condenação. Né? Você está nesse papel. Uma das pessoas fala assim, ai meu Deus, como é que eu faço para deixar de ser uma mulher que ama demais? Primeiro se enxergue, compreenda as suas razões, né? Entenda
o que te levou a isso, que raízes tem, e vai trocando devagar os padrões. Hoje em dia, graças a Deus, temos tantas possibilidades de tratamento, tantas novas terapias que nos ajudam a reconectar. Eu acho que o mais importante, né, as pessoas confundem muito felicidade com amor. Para eu ser feliz, eu tenho que ter um parceiro, eu tenho que ter um namorado, um marido. E não, a felicidade... Isso é uma bengala. Você isto é ter que ter alguém pendurado com você é uma bengala. Eu diria que é uma falsa crença. Né? Né? Porque não existe. Não tem. Então, a felicidade nossa, nesse mundo por onde a gente está passando, ela está muito mais ligada, você está cumprindo o seu propósito de vida, uma coisa muito maior do que isso, né? O que vem a ser um propósito, né? Usando a definição do Cortella, que eu adoro, né? O Mário Sérgio Cortella, ele costuma... fala bastante sobre o propósito, né? O que é propósito do latim? É aquilo que está adiante, né? A razão. Por que eu faço o que eu faço e por que eu não faço o que eu não faço? Né? Então, quando você está de regime, por exemplo, você fala, eu não estou comendo doce porque eu não quero engordar ou porque eu quero emagrecer. Né? Então, tudo na vida tem um propósito. E o propósito de todos nós, seres humanos, é servir a vida, cada um com o seu talento. E quando você desloca esse propósito para outro foco, para outra pessoa, você deixa de se sentir útil. Né? Felicidade tem a ver com dar frutos, quer dizer, ser fecundo, frutificar, né? Pela origem da palavra. Então, a felicidade está dentro da gente. Você tem que oferecer o que você tem para o mundo. Isso é ser feliz. E não simplesmente ter um companheiro e sufocá-lo. Absorver. Com tudo que você não recebeu. Para quê? Ele em troca, porque não é simplesmente uma coisa assim de dar porque sou muito boazinha. Na verdade, essas pessoas, elas têm uma carência tão extrema, elas dão o máximo porque elas esperam que elas vão receber de volta aquilo que elas estão dando. Né? E amor é grátis. Amor é natural, ele derrama, ele se feliz expande. Quem ama e não quem recebe. Porque, na verdade, a pessoa que ama, ela está sentindo o quê? A sensação do amor, o prazer, a felicidade de ter aquele sentimento. Ela está conhecendo o sentimento verdadeiro de amar. A pessoa que recebe o amor, ela pode não amar aquela pessoa que ama ela. Então, a pessoa que ama ela, por exemplo, ela vai olhar e vai falar assim, gente, eu não amo essa pessoa. Então, tipo assim, vê se me erra. Né? E vai olhar para a pessoa... E ela não vai ter o mesmo sentimento, ela não vai pensar naquilo, ela não vai sentir nem registrar o sentimento da outra, mas o especial é quem está sentindo. Então, quem ama, na verdade, não vai cobrar do outro. Porque amor tem muito mais a ver com Deus, com a sua ligação, com a sua conexão, com o seu papel no mundo, do que com o outro propriamente dito, né? Até eu tenho um amigo que trabalha com coaching emocional e ele diz assim, um casal que vive uma relação boa, por exemplo, o marido todas as segundas-feiras vai jogar futebol. Se aquela pessoa realmente está integrada naquela relação, o futebol é importante para a relação, porque é o momento dele. Você não tem que se anular para se entregar a ninguém. Tudo isso são falsas crenças que nos colocaram na cabeça, né? Nós somos individualidades. O cordão umbilical é cortado quando você nasce. Então, você nunca mais vai ligar o cordão umbilical com ninguém. Então, é verdade. E a gente fica muito preso, né, nessa falsa crença de você tem que ter uma pessoa e já que você não tem, se é acostumada a fantasiar, então você pensa assim, ele tem uma barriguinha, mas eu vou levar ele para caminhar e eu vou diminuir a barriguinha dele. Ele não gosta de espiritismo, mas eu vou levar ele no centro, eu vou convencer. Então, quando você começa a querer modelar uma pessoa, isso eu sinto muito, mas não é amor. Né? Amor é você aceitar o outro tal como ele é, aquele conjunto, né? No Livro dos Espíritos, eu acho que tem uma definição de amor tão bonita, que ele fala assim que todos os seres, é a pergunta 938A, 940 é outra que fala da separação. 938A, ele fala assim que todos temos a necessidade
interna, né, de amar e ser amados, né? Mas isso é dentro do fluxo da vida, né? Mas às vezes temos a felicidade de encontrar alguém que simpatize conosco, é das maiores felicidades, alguém que pensa parecido. Mas hoje em dia as pessoas não estão preocupadas em quem pensa parecido, elas estão mais preocupadas com a aparência, quem que eu vou mostrar, quem é a pessoa que vai estar do meu lado, qual que é a situação financeira, tem carro, não tem carro, quantas línguas fala, é quase uma entrevista, né? Aí depois não dá certo por causa disso, porque o critério é diferente. Você tem que buscar o seu companheiro pela afinidade, pelo aquela pessoa que você se sente bem ao lado dela. Não importa o que tem no externo, né? Importa a sensibilidade, a afinidade, a conversa, a forma de pensar, né? É um outro estágio, um outro mundo do que aquele externo de né? Quando existe o amor de verdade, como que alimenta o outro, né? Com a sua própria energia. Incentiva o outro, está sempre compartilhando, está sempre acompanhando e buscando querer que o outro se realize. Um dando apoio para o outro, para a sua realização, porque a realização é individual. Nós temos a nossa realização e não é a mesma coisa um do outro, né? E as pessoas acham que não. Você só vai se completar, ser feliz e me fazer feliz se você fizer aquilo que eu acho que é ótimo para você. Então você anula o outro e depois descarta, né? Porque se ele não se adequar àquele padrão, aquele modelo, joga fora, vão procurar outro. Né? Então, não é assim que funciona. Eu costumo dizer assim, que nós já temos a condição de agir com mais maturidade, com mais discernimento, né? Então, lá em casa são 4 filhos. Eu tenho 3 adolescentes, um de 14, uma de 17, outro de 19 e tem um pequenininho de 8. Então, tem dia que eu chego em casa, quando eu abro a porta, é aquela briga. Mãe, o fulano fez isso, o fulano... Aí eu paro e falo assim, gente, vocês já estão grandes. Vocês já têm condições de resolver esse problema sem me apoquentar. Eu trabalhei o dia inteiro, estou cansada também. Isso realmente é um problema? Pensa bem, será que uma criança pequena pisou no seu pé é motivo para isso, né? Então, acho que assim somos nós como seres espirituais. Nós ainda estamos lá, assim, querendo as coisas muito mágicas e já temos a capacidade de discernir, de agir diferente, de ser mais serenos até nas nossas ponderações, né? Com certeza. Eu costumo dizer... o seguinte, que quando a gente tem esse relacionamento, né, com a família, a gente procura fazer eles entenderem qual é o limite e a responsabilidade do que eles têm. Né? Não sou eu que tenho que resolver o que o outro fez ou o que o outro não fez. Espera aí. Cada um tem a sua responsabilidade. A sua maturidade que já possibilita... né, já vai desenvolvendo a independência. Mas quantos Porque de eles nós, já escolhem Iraci, um monte de coisa hoje e não admitem que a gente ajude. Pois é, mas quantos de nós que não são mais adolescentes na idade, mas que ainda procedem da mesma forma com a vida? Total, total. Né? Então, acho que é um comportamento. Eu acho que nesse momento dessa transição, nós estamos nessa adolescência e temos que aproveitar essa oportunidade de que tudo isso está sendo falado, de se transformar para poder merecer viver num lugar melhor, né? Fazer parte dessa nova comunidade que aos poucos se forma com um outro objetivo, um outro foco. Que né? vai chegando devagar, né? Na base de cura espiritual está o magnetismo. Quando a gente busca dentro disso uma cura especial para as nossas emoções, a gente encontra também a cura através do magnetismo? Olha, eu acho que o magnetismo, primeiro, ele explica, né? Ninguém passa pela sua vida com essas características por acaso.
Sim. A gente atrai, então é preciso primeiro essa compreensão. Se eu atraí isso para a minha vida, por que eu atraí isso para a minha vida? Né? O que em mim fez a necessidade desse aprendizado, né? Então, essa seria a parte do magnetismo de atração. Mas existe também, sim, um magnetismo de cura. O que pode acontecer quando você vai numa casa espírita, você está passando por tudo isso, se você tomar passes, aplicações magnéticas, você vai conseguir se sintonizar melhor, porque o desespero faz o quê? Vai sintonizar a gente com o que a gente não quer. Né? O desespero vai ser a mesma lei do magnetismo. Então, muitas vezes passando por essas situações, né, com quem que a gente vai se associar? Né? Ou com espíritos tão desesperados quanto, ou com outros que também são tão dependentes quanto. Né? Então, é preciso primeiro recompor o equilíbrio interno, pessoal. Sim. Nesse sentido, o magnetismo, mas tem que ter a vontade. Tem que realmente querer. Com certeza, porque tem a vontade que comanda tudo isso, né? Não adianta o indivíduo ir na casa espírita e falar, eu sou um sedutor, aí eu vou tomar um passe, aí ele sai da porta para fora e fala, não adiantou o passe hoje. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque existem núcleos familiares que a mãe chega e a mãe tem que acertar a harmonização de todos os filhos. Então, quando o filho é pequeno, briga, bate boca, não sei o quê, e tem que ir lá. Olha só, quando o filho está com 18 anos, bate boca, você chega em casa, tipo assim, olha só, meu filho, você não tem vergonha na cara nessa idade você fazendo isso, né? Discutindo com o teu irmão, com a tua irmã, papapá. E aí, quando chega aos 20, aos 25... né, ou 25 anos, e eles continuam nessa, porque a mãe tem que chegar, a presença da mãe. E eu tenho ouvido em algumas situações que o fato da presença da mãe chegar e falar qualquer coisa, o fato dela se expressar num chamamento de atenção ali no caso, não é em si o chamamento de atenção. O que faz com que eles aprendam a se curar nesse momento dessa desavença incômoda que eles têm entre eles, é o tal magnetismo da mãe e onde eles vão aprender a se respeitar. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu já ouvi isso numa série de pessoas que vêm trazendo isso, né, digamos, numa conversa nova agora. E tem mães que vieram falar isso comigo, inclusive no atendimento fraterno, porque tem uma técnica, um trabalho desenvolvendo na área mística, né, e que fala isso, e que vem dizer isso, que através do magnetismo no falar da mãe, se impulsiona a cura no emocional dos filhos quando há um desentendimento. Mas para que a mãe tenha esse magnetismo, ela tem que estar primeiro equilibrada, porque senão ela vai brigar igual um outro adolescente com eles, né? E até quando você vai chamar a atenção, você tem que levá-los a refletir. Não é simplesmente brigar, você não pode fazer. Não, meu filho, vamos parar para pensar, com base em tudo que a gente tem estudado. Olha só, você acha que você está agindo de acordo com o que a gente viu essa semana no Evangelho? Levá-los à reflexão, porque esses jovens têm toda a capacidade de acompanhar o que a gente está dizendo muito rápido até. Né? E baseado nisso que a gente vê no livro Reconstruindo Emoções e Após a Chuva, o que você reflete? Que tanto no amar demais quanto na falta do auto-amor, você enxerga que é impossível simplesmente um magnetismo de amor de mãe vir trazer a reestruturação emocional, não como cura, né, desse lado místico, para uma discussão de filhos. Não justifica, né? Você vê que não tem entrada.
Por quê? Porque você não está chamando cada um deles, dentro do seu mundo, para uma lucidez de reflexão. Então, aí não é um caso de uma cura, e não é um caso de um magnetismo chegar diante de cada mais um. eu acho que o papel da mãe é mais de direcionamento da vontade, de lembrar, cara, olha só, você teve oportunidade, você está reencarnado. Quanto tempo você ficou na fila? Foi para isso que você veio? Vamos pensar bem, né? Se fosse, eu falo muito isso para meus filhos, se fosse o seu filho que fizesse isso com você, como que você agiria? Tem um que é danado, ele sempre abaixa a cabeça e fala, não sei. Mas ele pensa depois e vem e fala, não, tem razão, mãe, desculpa. Umas horas depois ele vem e fala, né? Então, acho que é isso, a gente está aprendendo. O tempo todo a gente está errando, até como mãe. Porque a gente, eu acho que essa posição do magnetismo da mãe também coloca tudo na mão da mãe, né? É o controle, né? Então, é quase como se eu vou hipnotizar, chegar em casa e olhar agora, todo mundo vai ficar bem. Agora, a mãe não é responsável por tudo. Né? Não pode. Então, você acho dá que educação e cada um faz sua escolha. É muito importante você dar o bom exemplo, né? Com certeza, com certeza. Olha, o bate-papo está muito gostoso, né, Lígia? Uma pena. Mas a gente está chegando ao final do Plenitude e não tem como, a gente tem que ir para o finalzinho mesmo, para as nossas despedidas. E dessa forma eu convido você a deixar uma mensagem para o nosso público, para todos aqueles que nos acompanham por aqui. A mensagem que eu gostaria de deixar é que quando Jesus fala, né, amar ao próximo como a ti mesmo, ele não está mandando você amar o próximo primeiro, mais do que a si mesmo. É preciso você primeiro aprender a se amar e, em se amando, você vai saber naturalmente fluir e amar ao próximo. Eu acho que já é tempo da gente pensar que a gente não precisa ser desrespeitado por ninguém, que estar feliz é estar alinhado com o seu propósito, fazer tudo bem que você pode fazer, contribuir para a vida e não simplesmente viver em função da loucura ou das vontades de uma outra pessoa, né? É isso. A todos muita paz, muito amor com vocês mesmos. Obrigada, Lígia. Foi uma delícia ter você aqui no Plenitude e com certeza vamos nos encontrar aqui nos nossos estúdios outra vez. Porque foi delicioso. Então é isso, pessoal. Estamos aqui encerrando mais um Plenitude. E para isso, sem dúvida nenhuma, a gente deixa aqui o nosso amor para que essa semana seja realmente envolvente, de reflexão e buscando sempre externar esse amor que temos dentro de nós. E para isso, a gente deixa aqui um beijinho cor-de-rosa para todos vocês. Muita paz. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.